Boa tarde, então, pessoal. Bem-vindos aqui ao nosso encontro de Geologia Geral, né? A sexta semana de estudos que nós estamos trabalhando. Deixa eu publicar aqui no Canvas o módulo dessa semana. Assim, perfeito. Então, hoje, pessoal, a gente vai dar um prosseguimento, né? Aqui ao ciclo das rochas, tá? Na aula passada, eu disponibilizei as informações referente ao grupo de rochas que é rochas ígneas, né? Tivemos um fórum, este fórum deve estar finalizando hoje, para que vocês possam editar e entregar, né, um fórum de discussão acerca das rochas ígneas, certo? E essa semana nós vamos trabalhar o conteúdo das rochas sedimentares, certo? Eu estou fazendo a gravação do nosso encontro para que posteriormente eu possa disponibilizar lá no Canvas. Então, o grupo de rochas sedimentares, ele é o grupo mais abundante da crosta terrestre, né? Mais de 80% da nossa crosta é constituído aí pelas rochas sedimentares, tá? E existem várias características que chamam bastante a atenção para que a gente possa realizar o rápido reconhecimento, a rápida identificação de uma rocha sedimentar, tá? Quando a gente olha para a paisagem, o que nitidamente nos chama a atenção é o fato das rochas sedimentares apresentarem como características as camadas. Então, se a gente conseguir identificar alternância de camadas, isso certamente vocês estarão diante de um corpo de rocha do tipo sedimentar, certo? Então, na aula de hoje, no módulo que eu vou disponibilizar aqui no Canvas, eu vou compartilhar minha tela apenas para mostrar para vocês. Aqui, na geologia geral, né? Vamos, se a gente voltar lá no módulo, ou na disciplina aí, sempre 3.1.108, nós teremos os módulos e o desta semana, aqui, é o das rochas sedimentares, certo? Então, como nós vimos na aula passada, né, que eu apresentei para vocês, nós temos 3 grandes grupos de rocha, que constituem o ciclo das rochas, né? Então, nós temos o grupo das rochas ígneas, nós temos o grupo das rochas sedimentares, e nós ainda iremos estudar na semana que vem as rochas metamórficas, certo? Ao serem apresentados os 3 grupos de rocha para vocês, ao finalizar tudo isso, nós iremos estudar o ciclo, né? E contextualizar dentro da tectônica global. Então, esse será o nosso próximo fórum, mas que só virá na próxima semana, porque a gente ainda precisa, além de olhar as rochas sedimentares hoje, olharmos as rochas metamórficas na semana que vem, ok? Então, aqui no módulo de hoje, nós não teremos fórum, nós não teremos texto de apoio, nada. Nós teremos aqui uma videoaula para que vocês acessem, tá? Vai ficar registrado a videoaula aí, para que vocês compreendam a formação das rochas sedimentares. Na semana que vem a gente trabalha a metamórfica e aí no fórum de atividades, que só vai vir na semana que vem, a gente vai juntar os 3 grandes grupos de rocha dentro aí do contexto da tectônica. Tranquilo? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Só para que vocês já se familiarizem ou se ambientem, né, com os termos que vocês irão
escutar lá na nossa aula, eu vou fazer um resumo aqui das rochas sedimentares para vocês, para que vocês não fiquem tão perdidos, né, com relação ao que são as rochas sedimentares. Então, uma rocha sedimentar, ela é formada a partir dos sedimentos. O que são os sedimentos, né? São grãos individualizados de variados tamanhos. Então, a gente pode ter um grão do tamanho areia, um grão sedimentar do tamanho silt, do tamanho argila, né? Então, são vários grãozinhos. Da onde vêm esses grãos, né? Essa poeira toda. Ela vem a partir da ocorrência dos processos de intemperismo e erosão de uma rocha pré-existente. Qualquer rocha está submetida aos processos de intemperismo e erosão, né? Todas estão, mas principalmente aquelas que estão em exposição, né? Então, para que a gente consiga observar a ação da água, a ação da chuva, a ação do vento, tudo isso vai acabar acontecendo nas rochas que estão em exposição. Que rochas são essas? São aquelas que afloram na superfície, né? E são aquelas que são responsáveis pelos terrenos mais altos, pelos relevos mais íngremes, certo? Nessas rochas, nós teremos a ação do intemperismo e erosão, e uma rocha vai se fragmentar, dando origem a partículas cada vez menores. Esses serão os sedimentos, tá? Essa rocha que está num relevo mais íngreme, num terreno alto, nós chamamos de área-fonte. Então, é na área-fonte, fonte de quê? Fonte de sedimentos, né? Que a gente vai observar uma rocha sendo deteriorada, sendo transformada e disponibilizando sedimentos para que esses sedimentos possam ser transportados para outra região, certo? Se nós pensarmos, né, num terreno num relevo íngreme, né, numa serra, algo bem alto, que vocês caminharam para subir, né, até o topo. Se vocês pensarem nessa rocha soltando, liberando pedaços menores de rocha, né, que podem vir a formar, inclusive, sedimentos bem pequenos, né, obviamente que ao se desprender da área fonte, da região alta, esse sedimento não vai permanecer ali, né? Pela própria ação da gravidade, ele vai rolar morro abaixo, certo? Sempre em busca de uma condição energética menor, né? De maior estabilidade. Então, os sedimentos que são disponibilizados, que são soltos, que agora estão aí sendo disponibilizados no ambiente, eles serão transportados até uma próxima região, tá? E essa região, eles vão ser transportados até uma região que lhe confira uma maior estabilidade. Esta região onde ele vai ser depositado, onde ele vai parar de ser transportado, e ali vai chegar no fundo e começar a fazer as camadas, nesta região, ou esta região, nós chamamos de bacia sedimentar. Tá? Então, a área fonte é a parte alta e a bacia sedimentar é a parte baixa. A bacia sedimentar recebe os sedimentos. A área fonte disponibiliza os sedimentos. Esses sedimentos vão se acumular dentro da bacia sedimentar e vai acontecer uma série de transformações, que vocês verão lá na aula gravada, uma série de transformações que vão unir os sedimentos novamente, até que se tenha a passagem, né, a formação de camadas de rocha dura, de rocha coesa, né, já na forma de rocha, formada aí por essas partículas sedimentares que vieram de algum lugar. É importante a gente ressaltar que as partículas sedimentares podem
ser transportadas de longas distâncias, né? Pode sofrer um transporte menor, de curtas distâncias, e ainda isso quando envolve o transporte mecânico, né? Pelas leis da hidrodinâmica, pelas leis físicas, em que o que vai controlar esse transporte, né? É o agente de transporte e a forma da partícula, forma e densidade, né? Então, às vezes, a gente não tem um transporte vindo de fora da bacia sedimentar. Às vezes, o que nós observamos é que no interior do ambiente da bacia sedimentar, nós acabamos por observar algumas camadas sedimentares resultantes da precipitação, né, da formação dos elementos químicos que estavam ali no interior daquela bacia sedimentar. Bacia sedimentar, na grande maioria das vezes, envolve corpo de água, né? Então a gente vai ver rios funcionando como bacia sedimentar, lagos funcionando como bacia sedimentar, o ambiente marinho funcionando como bacia sedimentar, estuários, né, ambientes de transição, mas também a gente pode observar o ambiente continental, né, a parte da fisiografia aí do continente também funcionando como bacia sedimentar, certo? Por exemplo, o sopé de uma duna, né? Então, a gente não tem grande quantidade de água, mas a gente tem ali por tempos, né, variadas taxas de umidade, que vai acabar aí resultando numa sedimentação proveniente de ferramentas que são mais eólicas, né, do que qualquer condição de hidrodinâmica. É interessante também vocês perceberem, lá na aula vocês verão, que o transporte ele é sempre um agente geológico muito interessante, porque ele vai imprimir no sedimento informações desse transporte. Então, existem três tipos principais, né? Ou uma partícula sedimentar é transportada junto ao fundo e aí ela é constantemente arrastada, sofrendo muito atrito. E por sofrer muito atrito, esta partícula vai sofrer modificações na sua morfologia, tá? Então, arestas, tudo que for anguloso tende a se tornar arredondado. Igual quando a gente vai no rio, né? Ou que a gente vai nas prainhas de rio, que a gente vê aquele cascalho totalmente arredondado. Aquilo está muito esférico, muito arredondado, porque o tempo todo fica retrabalhando pela água, ou seja, rola de um lado, rola do outro, tudo junto ao fundo, né? Então, é um transporte do tipo tração, né? Agora, quando a partícula sedimentar é muito fina, muito pequena, muito leve, ela não consegue ser transportada junto ao fundo. Aí ela vai permanecer em carga de suspensão na coluna d'água, tá? É quando a gente vê aquele barro, né, vindo na enxurrada, que você ainda tem uma energia, né, do transporte da água, e a partícula é tão fininha que ela fica ali em suspensão. Na hora que essa energia baixar, na hora que essa energia acabar, o material particulado que está em suspensão, ele vai decantar. Aí ele vai decantar, vai chegar aonde? No fundo. E aí, junto ao fundo, vai começar a formar as camadas. Então, é assim que são formadas as camadas para originar as rochas sedimentares, tá bom? Então, depois das camadas, a gente ainda vai ter formação o endurecimento, né? É um processo que a gente chama de diagênese, né? No processo de diagênese ocorre a compactação e posteriormente a cimentação. Por que compactação? Porque conforme as camadas vão se acumulando, né, as camadas superiores imprimem um peso maior
nas camadas inferiores. E aí essas camadas inferiores sofrem a compactação. Então, começa a ocorrer perda dos espaços vazios, né? E nos espaços vazios que ainda restam, a gente acaba observando aí o crescimento de novos cristais, de novos minerais. E esses serão responsáveis pela união desses grãos, né? Que juntamente com a água intersticial permite o crescimento daquilo que nós chamamos de cimento, tá? E é isso que acaba colando cada partícula para poder formar uma nova rocha, certo? Nas rochas sedimentares a gente encontra os fósseis, então vocês vão descobrir mais para frente, quando nós iniciarmos a paleontologia, que trabalha com os fósseis, né? Que os fósseis também estão, os restos orgânicos, né? Osso, concha, tronco de árvore, todos os restos ali orgânicos de origem biológica, eles também podem ser submetidos à ação dos processos geológicos. Então, eles também podem ser transportados, né? Então, juntamente, eles também funcionam como uma partícula sedimentar, tá? E aí também podem ser arredondados, sofrer o atrito, ou viajar em suspensão na água para depois decantar. Então, todos esses processos são interessantes de vocês manterem, né? Compreenderem direitinho como é que se dá a formação de uma rocha sedimentar por conta disso mesmo, tá? Aí, formamos a rocha sedimentar, muitas vezes aquilo que estava na bacia sedimentar acaba vindo um dia, né? A partir do processo geológico que nós chamamos de soerguimento, pode vir a se tornar uma área fonte, ou seja, um relevo mais alto, um relevo íngreme, tá bom? Mais alguma dúvida? Quer dizer, alguma dúvida, né? Então, assim, o que para resumir aquilo que vocês encontrarão na aula gravada. Precisamos compreender direitinho o conceito de área-fonte e o conceito de bacia sedimentar. E todos os processos que envolvem, né, a atuação dos agentes geológicos na área-fonte até a bacia sedimentar. Lembrando que a formação da rocha sedimentar se dá dentro da bacia sedimentar, tá? Agora eu vou ficar de olho aqui no bate-papo para ver se vocês têm alguma dúvida, né, com relação à apresentação dessa tarde. Eu ressalto para vocês, nós não faremos fórum de atividades hoje, tá? O nosso fórum será disponibilizado para vocês após finalizarmos os 3 grandes grupos de rocha. Então, ainda falta trabalharmos as rochas metamórficas e aí sim a gente finaliza e inclui lá nas rochas, depois que nós incluímos as rochas metamórficas, a gente inclui no nosso fórum de atividades, certo? Beatriz, Ellen, Luiz Guilherme, Stephanie e Vitor. Eu vou abrir aqui o portal docente para fazer a chamada e peço a gentileza de vocês manifestarem, né? E ver se vocês compreenderam em linhas gerais o tópico de hoje e como que nós iremos proceder durante essa semana e a outra. Então, para essa semana, nós não temos atividade, tá? De avaliação. Na próxima semana já teremos. Deixa eu achar o portal aqui. Eu tinha entrado. Gente, estou com tanta aba aberta. Tá aqui. Diário eletrônico. Geologia. Deixa eu... Essa que eu não posso fechar agora. Geologia geral. Tá aqui. Sim. Então, já estamos no mês de abril. Primeira semana de abril. Sem ser feriado, né?
Bárbara não está. Tá, Beatriz, Ellen, Luiz, Stephanie e Vitor. Vamos lá. Então, Bárbara não está. Beatriz está. Ellen também. Letícia e Lorena não estão. Luiz Guilherme está aí. Maria Vitória não está. Stephanie está. Vini L não está. O Vitor está por aí. E o William, não lembro. Vamos ver o William? Só até o Vitor mesmo. E o William não está. Então, conferindo, eu vou ler para quem eu dei presença aqui, ó. Beatriz, Ellen, Luiz Guilherme, Stephanie e Vitor. É isso mesmo, né? Deixa eu conferir com vocês aqui no bate-papo. Isso. Estão todos aqui. Certinho. Alguma dúvida, pessoal, que tenha ficado? Na semana passada, só para esclarecer, não tem problema porque, né, na verdade, houve aí uma falha de comunicação de minha parte, né? Antes da sexta passada, na aula do dia 26, quando eu dei a aula do dia 26, eu não tinha visto a reposição do calendário acadêmico. Então, na semana passada, quinta-feira, valeu como sexta, certo? E como eu já tinha dado a aula para vocês, eu deixei no Canvas o lembrete do calendário acadêmico, porque eu não tinha me atentado para isso, certo? Então, aí na quinta-feira eu daria a aula, né? Mas ninguém acessou, então eu esperei um pouquinho, mas não tem problema, porque aí, o que eu fiz? Eu disponibilizei, né? O módulo e na próxima semana, aí agora, hoje estou disponibilizando um novo módulo, e na próxima semana, depois que disponibilizarmos o módulo de estudos para as rochas metamórficas, aí eu vou fazer um apanhadão geral dos 3 grandes grupos de rocha, que é o que será necessário para vocês desenvolverem lá no fórum, tá bom? Então, assim, eu entrei para dar aula, não tinha ninguém, mas não tinha ninguém por conta dessa falha de comunicação. Eu deixei só o bilhete no Canvas, né? O lembrete, mas não tem problema, tá? Eu vou disponibilizar o encontro na semana que vem, a gente revê os conceitos todos e bate um papo para ver se vocês compreenderam direitinho os 3 grandes grupos de rocha. Tranquilo? Tá certo, então. Eu que agradeço a vocês, né, pela paciência, pela persistência. É importante a gente tentar continuar, né, trabalhando aqui até o final da nossa disciplina, para poder ter os aproveitamentos necessários. E estou aqui para contribuir, para poder ajudar sempre que necessário, tá bom? Um bom final de semana a todos vocês e até sexta que vem. Fiquem bem e se cuidem. Até mais, pessoal. Já vou encerrar a gravação, tá?